Pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem o teste do enésimo termo para divergência de séries. Lembra que séries, o que são séries, né? Séries são somatórias desse tipo, né? Então, somatório, onde o n começa em 1 ou 0 ou outro número qualquer até infinito, de termos a n. Então, uma somatória do tipo A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais e assim por diante. Então, uma soma de infinitos termos. E um dos principais problemas aí é encontrar o valor dessa soma, se essa soma existe ou não. Porque essa soma aqui ela pode ser igual, né? Ela pode ser igual a um valor numérico L, né? Então, essa soma aqui pode ser igual a 2, por exemplo, igual a 3, igual a 4, ter um valor numérico, ou pode dar mais ou menos infinito, né? Então você pode ter aí somas que podem dar esses valores, né? Algumas somas, elas se alternam entre valores, né? Mas a maioria delas ou dá um valor numérico L ou mais ou menos infinito. Quando ela dá um valor numérico L, nós dizemos que essa série aqui é uma série, né? Quando o valor numérico L é um valor conhecido, né? Essa série é uma série que converge. Então, uma série convergente. Tá? E essa série aqui, quando dá mais ou menos infinito, essa série é uma série que diverge. É uma série divergente. Tá? Na maioria das vezes você simplesmente verifica essa série é convergente ou divergente para poder tentar efetuar a soma. Se a série for divergente, não tem por que fazer a soma vai dar mais ou menos infinito. Se a série for convergente, você pode estabelecer critérios para somar n termos e achar um valor aproximado, né, para o resultado L dessa soma. O que acontece? Como é que nós sabemos quando uma série é convergente ou divergente? Nós fazemos isso através de testes, tá? Você faz testes com as séries para verificar se uma série é convergente ou divergente. Por exemplo, se eu pego uma série, tá? Imagine uma série aqui que é uma soma infinita, uma soma S, que é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante. Perceba que essa série aqui claramente, né? Lembra, tem uma lei de formação aqui, né? Os números são os números naturais consecutivos, 1, 2, 3, 4. Se você começar a adicionar termos aqui, essa série claramente ela vai ser igual a mais infinito. É uma série que diverge, tá? Um outro exemplo de série. Série S igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1 e assim por diante. Novamente, vai somar 1 infinitas vezes, resultado também mais infinito, tá? Aqui são exemplos, ó, são exemplos de séries que divergem, são séries divergentes. Vamos pegar uma outra série, uma série S, que é igual a meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais, né? E assim por diante, tá? Essa série aqui, embora ela seja uma soma de infinitas parcelas, ela não tende a mais ou menos infinito. Ela tende a um valor numérico, né? Ela tende a 1. E é fácil verificar como ela tende a 1. Você tem até uma interpretação geométrica disso. Se você imaginar, olha, um retângulo, imagine um retângulo aqui, ó. Esse retângulo sendo uma unidade, a primeira parcela é metade do retângulo. A segunda parcela é 1/4 do retângulo. A terceira parcela é 1/8 do retângulo. A quarta parcela é 1/16 do retângulo. A próxima parcela é 1/32, 1/64,
128. Perceba que a soma das infinitas parcelas, elas preenchem o retângulo todo. Ah, mas vai sobrar 1. Mas não interessa, o valor limite dessa soma, né, é igual a 1. E esse caso aqui é um caso de uma série, né? É o caso de uma série convergente, tá? Então nós temos aí uma série convergente. O teste que nós vamos ver hoje é um teste só para divergência. O teste só define se uma série é divergente, tá? Então o critério usado é esse, divergente. Perceba que o critério tem a ver com o valor de AN, né? Tá? Perceba que se os valores de AN aumentam, né, tá, a sua série é divergente. Se o valor dos termos AN tendem ao valor numérico, essa série também é uma série divergente, tá? Então, o teste para divergência, que é o chamado teste do enésimo termo, é exatamente isso, é o valor limite quando n tende a infinito do AN, tá? Se este valor aqui for diferente de zero, tá? Então a sua série é uma série que diverge. Então basta fazer o valor limite do AN, né? Tá? Seria essa, na expressão da série, né? Seria isso aqui, ó. Basta fazer o valor limite disso quando n tende a infinito. Se for diferente de zero, né? Esse valor limite diferente de zero representa uma série divergente, tá? Então nós vamos usar isso para analisar essas três séries. Vamos fazer a letra A, né? A letra A, eu vou fazer o limite quando n tende a infinito, né? De 3n quadrado, 3n quadrado menos 1, dividido por 2 menos n quadrado, tá? Então, perceba que o limite é o limite de AN, né? Tá? E a somatória é a somatória de AN. Então, o nosso AN é essa expressão. Então, isso aqui é o nosso AN, tá? Então, basta fazer o limite, né, deste termo aqui. Você vai estar fazendo o limite, o valor limite dos A1, A2, A3, quando n tende a infinito. Bem, calcular isso. Perceba que o n tende a infinito, e o n ao quadrado é infinito também. 3 vezes infinito é infinito, infinito menos 1 é infinito. O numerador aqui, infinito. N quadrado é infinito, menos infinito, 2 menos infinito, menos infinito. Então tem infinito em cima, infinito embaixo. Então eu posso aplicar L'Hopital aí, tá? Aplica a regra L'Hopital, esse limite vai ser igual ao limite quando n tende a infinito, né? Aí faz aí a derivada em cima, 2 vezes 3, 6n, né? Tá? Menos 1 derivada de menos 1 é 0, derivada de 2 é 0, derivada de menos n quadrado, menos 2n, né? Tá? Simplifica a sentença, 6n por menos 2n, ó. O n vai desaparecer, 6 dividido por menos 2 vai dar menos 3, tá? Como o valor limite do AN é diferente de zero, né? Isso significa que a nossa série é uma série divergente, tá? Se ela é divergente, o resultado dela, nossa série vai ser mais ou menos infinito. Vou fazer agora a letra B. A letra B é a mesma coisa, fazer o limite quando n tende a infinito, né? Tá? D, 3 elevado a 2n, dividido por 3 elevado a n menos 1, tá? Nós podemos aplicar a regra L'Hopital aqui também, né? Que se o n tende a infinito, 3 elevado a uma função potência de base 3 é uma função crescente. Quanto maior o valor de n, maior o valor da função, né? Então infinito aqui e infinito aqui. Pode aplicar a regra L'Hopital aí, tá? Aqui é inclusive b elevado a u, né? Derivada de b elevado a u, b elevado a u, ln de b, derivada de u, tá? Ou nós podemos, para variar um pouquinho, né, trabalhar um pouquinho essas questões, fazer algumas operações algébricas. Acho que é legal isso. Dá para fazer umas operações algébricas aí, olha. Isso aqui é igual ao limite
quando n tende a infinito, tá? Lembra que 3 elevado a 2n é 3 elevado a n ao quadrado. Você tem potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. E 3 elevado a n menos 1 é 3 elevado a n dividido por 3, né? Tá? Então você tem essa expressão. Perceba que eu não estou usando o L'Hopital aí, estou aplicando propriedades de potência. Então esse limite aqui ele vai ser igual ao limite, quando n tende a infinito, né? Como é uma divisão, você conserva o de cima, né? Conserva o de cima. 3 elevado a n ao quadrado e multiplica pelo de baixo invertido. 3 dividido por 3 elevado a n, tá? Simplifica a sentença, né? Esse 2 aqui cancela esse 3 elevado a n. Lembra que 3 elevado a n ao quadrado é 3 elevado a n vezes 3 elevado a n. Você cancela um aqui, tá? E vai sobrar o limite de 3 elevado a n vezes 3, tá? Que vai ser igual a... Vamos analisar isso. Se n tende a infinito, isso aqui é uma potência de base 3, é crescente. Quando n tende a infinito, 3 elevado a n também tende a infinito. Infinito vezes 3 vai dar mais infinito. Tá? Então você cai numa situação como essa aqui, ó. Esses termos são termos positivos, né? Perceba que isso aqui não dá número negativo. Isso é uma série de termos positivos, tá? E esses termos positivos são cada vez maiores, tá? Então é uma série que também diverge. Então você tem aqui uma outra série, divergente, tá? Outra série divergente, cujo resultado vai ser mais ou menos infinito, né? No caso aqui, mais infinito. Bem, aí sobrou a letra C. A letra C, eu coloquei a letra C aqui como exemplo para chamar a atenção de um detalhe, tá? Então isso aqui é a somatória, né? Somatória de n igual a 1 até infinito de 5 sobre n. O nosso n é bem simplesinho, né? 5 sobre n, ó. Esse é o nosso a n. E eu vou fazer o valor limite disso, tá? Valor limite quando n tende a infinito de 5 sobre n, tá? Perceba que o valor, quando n tende a infinito, né, é número dividido por infinito, número dividido por infinito é zero, então esse limite é igual a zero. E aí cai num detalhe que é importante. Esse teste aqui, o teste do enésimo termo, é um teste só de divergência, tá? Então, se o valor limite é diferente de zero, a série diverge. Mas ele não fala nada se o valor limite for igual a zero. Você não pode falar, se for diferente de zero, diverge. Se for igual a zero, converge. Não, não é assim. Tá? Nesse caso aqui, olha, é só um teste de divergência. Eu tenho certeza que essa série vai dar mais ou menos infinito, esta série vai dar mais ou menos infinito, mas essa aqui eu não sei. Bem, sei, é uma variação da série harmônica, né? Ela diverge, tá? Mas nesse caso aqui, olha, o que eu quero dizer é que se o teste der igual a zero, né? Esse teste é chamado de inconclusivo, né? Então, teste inconclusivo, tá? É um teste inconclusivo. Ele não permite, né, você afirmar se essa série é convergente ou divergente, porque ele não deu um número diferente de zero, tá? Então seria aí esse é o chamado teste do enésimo termo para divergência de série. Serve só para divergência, certo? Espero que tenha entendido a resolução, né? Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, se inscreva no canal, né? Ajuda bastante, tem um botãozinho de inscrição aqui, compartilhe, né, para alguém mais que precise. Muito obrigado.